Galerinha do terceiro ano, preparados para mais uma semana de atividades de matemática? Então, na semana passada, as atividades de matemática foram mais de conhecimentos, né, assim, gerais, perguntas, na verdade, não tinha nada de matemática para vocês calcularem. Então, essa semana se preparem, tem bastante atividade para vocês fazerem, tá bom? Essa semana a gente vai trabalhar sobre juros simples e juros compostos. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês aí, para ajudar vocês a resolverem as atividades dessa semana. Vamos lá, então. Vamos começar pelo juros simples. Aqui vem essa formulazinha aqui, ó. Essa é a fórmula do juro. J é igual a C vezes I e vezes T, onde o J representa o valor dos juros, o I representa a taxa de juros, o C representa o capital e o T representa o tempo. Tá, mas e daí o que é isso, onde a gente vai utilizar isso aqui? Olha só, por exemplo, vamos supor que você coloque um dinheiro na poupança, por exemplo. Esse valor que você está colocando na poupança é o seu capital. Capital sempre vai ser o seu valor inicial, tá bom? Ou então vamos supor que você vai emprestar um dinheiro para alguém. Esse dinheiro que você empresta é o capital. Ou se você estiver pegando um dinheiro emprestado, esse valor também é o capital, tá bom? A taxa de juros é quantos por cento de juros que vai ser cobrado, entendeu? O tempo é o tempo que você vai ficar com esse valor. Por exemplo, se você está pegando um dinheiro emprestado para você pagar daqui a um mês. Então, significa que o tempo aqui seria um mês. Você ficou um mês com esse dinheiro. Ou se você colocou na poupança lá e vai ficar um ano. Então, você ficou aí 12 meses com esse dinheiro, tá bom? E os juros é quanto que esse dinheiro, se vamos supor que for na poupança, é quanto que esse valor vai render de juros. Entendeu? Considerando o capital e a taxa e também o tempo, tá bom? Para a gente calcular o valor dos juros, vai depender sempre da taxa de juros, do valor que foi aplicado e do tempo também que ficou aplicado esse dinheiro, tá bom? Já o montante, eu já coloquei aqui, ó, o M é o montante. O M é o montante. Então, o que é o montante? O montante é o valor do seu capital mais o valor dos juros. Então, por exemplo, que você colocou na poupança, você colocou R$1.000 e depois de determinado tempo você tirou R$1.500. Então, esse valor total, vamos supor, você tinha 1.000 e tirou 1.500. Significa que você teve de juros, você teve 5, entendeu? 50, desculpa, 50. Ou se, por exemplo, você pegou emprestado um dinheiro, ou emprestou para alguém, você emprestou para alguém R$2.000. E quando a pessoa te pagou, ela pagou 2.300. Então, só de juros você recebeu R$300. Então, o valor do montante é o valor inicial mais o valor de juros que rendeu esse dinheiro, tá bom? Então, agora, vamos ao exemplo que tem lá no PET, no material de vocês aí. No exemplo que está aí no PET, na página 17, está falando o seguinte, olha. Ítalo emprestou R$1.000 a um amigo durante um mês. Seu amigo, muito grato, devolveu a quantia de R$1.025. Ítalo pode considerar que houve um rendimento. Dessa forma, qual é a taxa de rendimento? Então, primeiro, vamos anotar aqui quais as informações que a gente tem desse exemplo aí, olha. Falou que o Ítalo emprestou R$1.000. Esse valor aqui, R$1.000, é o valor inicial, então nós vamos chamar de capital. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o C é igual a 1.000, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para dividir aqui nosso exemplo. Igual a 1.000. Depois fala que esse valor que ele emprestou, o amigo ficou com esse dinheiro durante um mês. Então, o tempo aqui, olha, é um mês. Depois fala que o amigo ficou grato e quando foi pagar para ele, né, foi pagar o Ítalo, ele não pagou só R$1.000, ele pagou R$1.025. Então, esse R$1.025 é o valor do final. Então, no caso aqui, é o montante,
tá bom? Então, R$1.025. Aí, agora vem a pergunta assim, ó. Dessa forma, qual é a taxa de rendimento? Então, nós estamos querendo saber aqui agora o I. O I a gente não sabe quanto que vale. Tá vendo? Ó? Porque o I aqui é a taxa de juros. Então, vamos entender, olha. Ele emprestou R$1.000, o amigo ficou um mês com esse dinheiro e quando pagou, ele pagou para ele R$1.025. Ele quer saber agora quanto a taxa, né, de lucro que ele teve. Então, para calcular isso, nós vamos primeiramente, olha o que a gente tem aqui, ó. A gente tem M, a gente tem o T e tem o C. Se a gente for pegar essa fórmula aqui, não tem M aqui, então nós vamos usar essa fórmulazinha aqui. Nessa fórmula aqui, eu vou colocar até aqui embaixo, tá bom? Nós vamos colocar o M é 1.025, então nós vamos substituir aqui, olha, 1.025 é igual, aí aqui aparece o C. O C aqui, olha, é 1.000. 1.000 mais o J, a gente tem J aqui? Não, a gente não tem o valor do juro, então nós vamos colocar aqui mais J, que é o valor do juro. Aqui agora tem como a gente resolver. Como é que a gente resolve isso aqui? Olha, vem o J pra cá. Ó, J é igual a 1.025 menos 1.000. Então, o juro aqui, olha, é 25 reais, tá bom? Mas agora, olha só a pergunta. A pergunta do problema não era qual foi os juros. Não foi essa a pergunta. A pergunta é qual foi a taxa. Eu tô querendo descobrir o I. Como eu descobri aqui os juros, que é o J, eu posso vir nessa fórmula aqui agora e daqui eu pego os juros que tá aqui, substituo aqui e consigo achar o meu I. Então, como que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, vou até escrever ela aqui embaixo novamente, olha, J é igual a C vezes I e vezes T. E aí, agora a gente vai substituir, olha, o J é 25, o C, ó, R$1.000, o I, eu não sei, é o que eu tô querendo descobrir, então eu vou aqui simplesmente repetir, e o valor do T tá escrito aqui, olha, que é um mês, tá vendo? Agora, nós vamos resolver isso aqui, olha. Aqui eu vou repetir o 25, é igual. Como aqui tá tudo multiplicando, olha, nós vamos multiplicar 1.000 vezes I, é 1.000I, vezes 1, então vai ser 1.000I. Agora, aqui vai ficar assim, olha, I é igual a 25 sobre 1.000. Aí, pessoal, presta atenção, hein? Quando a gente vai dividir um número por 1.000, se fosse aqui 10, 100, 1.000, 10.000, esses números que são potências de 10, não precisa da gente resolver a divisão. A gente pode simplesmente andar com a nossa vírgula. Eu conto aqui assim, eu tenho 1, 2, 3 zeros. A minha vírgula é como se tivesse aqui no final. Eu vou voltar, então, 3 casas. Então, vai ser, ó, 1, 2, 3, a minha vírgula vai ter que ficar aqui, ó. Nesses dois espaços aqui, eu vou colocar 0. Então, aqui vai ficar assim, ó, 0,025, tá bom? Só que daí, isso aqui ainda não é o nosso resultado, porque quando a gente está falando de taxa de juro, sempre é em porcentagem, tá bom? E sempre quando a gente achar aqui o nosso valor do I, a gente sempre vai ter que multiplicar por 100, porque olha a palavrinha, ó, porcentagem, é porcento, tá bom? A gente sempre fala assim, 5%, 50%, então a gente sempre tem que multiplicar por 100. Então, aqui, do mesmo jeito que quando eu dividi, eu contei a quantidade de zeros e voltei a casa, nesse caso aqui agora que eu vou multiplicar por 100, eu vou contar os zeros aqui e vou andar com a vírgula, mas não vou voltar, porque agora eu estou multiplicando, então eu vou para frente. Aqui eu tenho 2 zeros, então essa vírgula que tá aqui eu vou andar 2 casas para frente. Então, se ela tá aqui, ela vai vir, ó, 1, 2, a minha vírgula agora vai ficar aqui.
Aí não precisa a gente colocar 0,02,0. A gente coloca só assim, olha, 2,5%. Nós podemos acrescentar aqui, ó, ao mês. Então, a taxa que o amigo do Ítalo pagou para ele aí, ó, tá um valor de 2,5% ao mês. Então, cada mês que o amigo ficasse com esse dinheiro emprestado aí do Ítalo, ele ia render uma taxa de 2,5% ao mês. Qual a diferença do juros simples para os juros compostos? Olha só, no juros simples, a correção, né, que é levada em consideração, por exemplo, o valor, né, de juros, a taxa, ela é um valor apenas em cima do valor inicial, durante todo um período, tá bom? Agora, já os juros compostos, a correção, ela é feita em cima de valores já corrigidos. Por exemplo, no juros simples, igual a gente falou aqui, a pessoa emprestou um valor, né? E essa taxa aí que foi de 2,5 é em cima daquele valor inicial lá, dos R$1.000. Já no juro composto não é assim. A cada mês, por exemplo, no primeiro mês, se ele emprestou 1.000, aí rendeu 1.025, no segundo mês, quando for calcular os juros, não vai calcular em cima dos R$1.000, vai calcular em cima dos R$1.025. Então, a cada mês vai vindo juros sobre juros. Então, quando a gente falar de juros compostos, a gente pode falar também que é a mesma coisa que juros sobre juros, tá bom? Vamos lá. O juro composto, a fórmula que a gente vai utilizar agora é essa daqui, ó. O M, a gente já falou, né? Que é o montante. Agora, vocês já vão estar mais familiarizados com as letras, né? O C, agora, C é o capital, não muda, tá bom? Na verdade, nenhuma dessas letrinhas aqui. Isso aqui é o número 1, então não faz diferença. O I é a mesma coisa, continua sendo a taxa, tá bom? E o T lá em cima no expoente é o tempo. É o tempo. Então, no livro aí agora, no livro não, gente, no PET, na página 18, vem trazendo um exemplo também. Tá falando agora que o mesmo Ítalo, ele investiu agora R$2.000 a uma taxa de 4% ao trimestre, durante um ano, no sistema de juros compostos. Calcule o montante produzido nesse período. Então, vamos aqui, ó, nesse exemplo que foi dado aí, olha, vamos anotar aqui as informações do nosso problema. Tá falando assim, ó, Ítalo investiu R$2.000. Então, esse R$2.000 aí é o capital. Capital é R$2.000. Tá falando que esse valor que ele investiu, ele investiu esse valor com uma taxa de 4% ao trimestre durante um ano. Então, nós vamos pensar, esse 4% aqui se refere à taxa, tá bom? Olha, a taxa, então, aqui agora é 4% ao trimestre. E ele ficou com esse dinheiro, trimestre, durante um ano. Só que esse 4% aqui é a cada 3 meses, deu para entender onde que tá entrando o composto aqui, olha só. Ele falou que ele investiu esse dinheiro, o dinheiro ficou investido durante um ano, só que a taxa era 4% ao trimestre, entendeu? Então, vamos pensar aqui agora, cada trimestre era 4% de taxa. O meu tempo aqui, olha, é um ano, então nós vamos ter que pensar assim, em um ano, tem quantos trimestres? Nós vamos ter que pegar os 12, dividir por 3, né, que é de trimestre, e vamos descobrir, então, que ele ficou 4 trimestres. Que como foi durante um ano, então foram 4 trimestres. Esse 4% aqui é 4% a cada trimestre,
tá bom? E o M, né, que é a única coisa que tá faltando aqui, ó, é a perguntinha também que tá aí, ó. Calcule o montante produzido. Então, o montante nós estamos querendo descobrir. Agora, prestem atenção aqui nessa taxa aqui, antes da gente começar a resolver. Esse 4% aqui, olha, a gente vai ter que colocar ele nesse formato que estava aqui, olha aqui. Vamos voltar aqui para vocês verem. Aqui, quando estava assim, a taxa era 0,025, eu tive que multiplicar por 100 para colocar em porcentagem. Aqui agora, olha, é o contrário, ele está em porcentagem e eu vou precisar colocar ele em número decimal. Então, se lá em cima eu multipliquei, aqui eu vou ter que dividir. Lembrando que se eu vou dividir isso aqui por 100, eu posso simplesmente voltar com a minha vírgula aqui 2 casas, porque no número 100 tem 2 zeros. A vírgula está escondida aqui no final, olha, eu vou voltar 1, 2, esse número vai virar aqui, olha, 0,04. A minha taxa aqui vai ser essa, tá bom? Para a gente começar, então, a gente vai substituir agora essas informações que a gente tem aqui na fórmula, né? Então, vamos colocar aqui, ó, vou pegar essa fórmula aqui, olha, que nós vamos utilizar. Para não precisar de escrever a fórmula toda aqui de novo, vou puxar essa setinha aqui, tá bom? Começou aqui com M, o M é o que eu estou querendo encontrar. Então, vou colocar M é igual, aí aqui na fórmula vem o C do capital, o capital aqui é 2.000, então nós vamos colocar aqui 2.000. Parênteses, aí na fórmula vem 1 mais I, então vou colocar aqui, ó, 1 mais o I, nós falamos aqui que é 0,04. Fecho parênteses e lá em cima vem o T. O T nós colocamos aqui que é 4 trimestres. Então, vamos colocar aqui, ó, o número 4. Agora, nós vamos resolver isso aqui, né? Olha, para resolver, primeiro temos que eliminar aqui o parênteses. Então, vamos fazer M é igual a 2.000. Aqui, gente, a gente sabe, se não tem nenhum sinal aqui, ó, tem um pontinho de multiplicação escondido aqui, né, olha. 1 mais 0,04 vai dar 1,04 e lá em cima tem o expoente. Então, esse número aqui, ó, primeiro a gente vai ter que elevar ele a 4 para depois multiplicar com 2.000. Então, nós vamos colocar aí assim, ó, 2.000 vezes 1,04 elevado a 4, eu vou ter que fazer 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04, tá bom? 4 vezes. Vai dar um número aí bem grandinho, nós vamos abreviá-lo, tá bom? Nós vamos colocar aqui só 1,168, tá bom? Depois, multiplicando isso aqui, nós vamos encontrar como resultado aí 2.339,71 reais. Então, o montante, depois que o Ítalo investiu lá os 2.000 dele, com essa taxa de juro aqui durante o trimestre ficando 1 ano, ele vai receber no final R$ 2.399,71.